Fala galera, bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas, possibilidades de reforços, sequência no Campeonato Brasileiro, rivais em crise neste vídeo em mais um conteúdo robusto, muitos assuntos importantes. O Botafogo entraria em campo neste meio de semana para enfrentar o Grêmio, que está envolvido na Copa Sul-Americana. Por isso, dias preciosos para o técnico David Ancelotti trabalhar com a equipe. O Fogão venceu o Sport por 1-0 fora de casa no último domingo. Tem dias para treinar, para descanso também. E no próximo sábado, às 18h30, o Fogão enfrentará o Corinthians no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Galera, boas notícias. Alan e Savarino trabalharam com bola ontem no campo e pode ser que o Botafogo tenha reforços internos para a partida contra a equipe paulista. Estou torcendo muito para que o Alan tenha condições de jogo e para que o Danilo seja regularizado, fique tudo certo com o novo meio-campista do Fogão. Marlon Freitas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não poderá jogar. Então, o Botafogo, com dias para trabalho, entrosando uma dupla muito interessante com Alan e Danilo, pode fazer bonito contra o Corinthians. Ou melhor, Danilo e Alan. De repente, o jogador que veio do Nottingham Forest fazendo o primeiro homem de meio campo, com o Alan fazendo o segundo homem de meio campo. Estamos falando de uma dupla com qualidade de Premier League. O Alan atuou no Everton, também atuou na Série A italiana, pelo Napoli. O Alan tem muita qualidade e muita experiência. O Danilo, campeão várias vezes com o Palmeiras, atuou no Nottingham Forest da Inglaterra, Premier League, e agora veio direto para o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Alguns dias para entendimento, entrosamento, é claro que ainda não 100%, isso é humanamente impossível, mas essa dupla pode jogar bem contra o Corinthians. Vamos acompanhar, torcer para que o Danilo seja regularizado e que o Alan esteja muito bem. Torcendo também para que tenha sido um desgaste muscular do Alan, um desgaste muscular do Savarino. Eles não viajaram para Recife e o Botafogo levou um time suficiente para vencer o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, Alan e Savarino não tiveram um desgaste da viagem e também um desgaste de um jogo num campo muito pesado, principalmente por conta da chuva. Mas os dois ficaram no Rio de Janeiro, tratando, espero que estejam bem, que o Savarino também tenha condições de ser relacionado para a partida do final de semana. Mas nós estamos torcendo tanto para que jogadores retornem, porque o Botafogo precisa se reforçar. E eu vinha trazendo aqui que o Fogão está buscando na janela um ponta que atue primordialmente no lado direito, mas que de repente possa atuar pelos dois lados também, além de um zagueiro. O Botafogo tem o Caio Pantaleão, hoje titular pelo lado direito da zaga, tem Barbosa e David Ricardo, que atuam pelo lado esquerdo. Não é novidade, o Fogão também está querendo um zagueiro para que dispute vaga com o Caio Pantaleão. Ontem, meu parceiro JP Fragoso, de O Globo, informou ainda que o Botafogo busca pelo menos também mais um volante e um centroavante. Bate com o que a gente conversou no vídeo que saiu na terça-feira. O Botafogo precisando de pelo menos 4 peças: zagueiro, ponta, volante e centroavante. Ótima notícia trazida, então, pelo JP Fragoso. O Glorioso está atento ao mercado. O scout trabalha permanentemente procurando valores de qualidade, jovens atletas, mas também observando oportunidades no mercado com jogadores mais experientes. Aí tem aquela conversa, análise de desempenho, análise de mercado, gestão, claro, e obviamente o técnico David Ancelotti e a comissão que trabalha com o italiano. Mas o Fogão está buscando reforços para deixar o time ainda mais forte. Ontem falamos a respeito de algumas saídas e o Botafogo enxugando o elenco para fazer um time muito forte, mas tendo um grupo também competitivo. E é sempre importante essa competitividade interna num time que quer ser campeão. Galera, o Cauã Lindes, um meio-campista que foi contratado para o Sub-23, jogou no profissional no início de 2025, está indo para o Molenbeek da Bélgica, clube que faz parte da holding de John Textor. O Mathieu Segovia, o Segovinha,
também está voltando para a equipe belga. Ele que não voltou para o Botafogo depois que começou a ser emprestado, mas já esteve na Bélgica e agora retorna ao país europeu. Diego Hernandes sendo emprestado ao Remo para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem hoje John, Léo Link, Raul, Christian Lohr. São os 4 goleiros. Temos também 2 bons laterais para o lado direito. É claro que precisam evoluir, Vitinho e Matheus Ponte. 3 bons laterais para o lado esquerdo, Alex Telles, Cuiabano e Marçal. Para a zaga, já falei, Pantaleão, precisamos de pelo menos mais um. Bastos está se recuperando de lesão no joelho. Se pudermos contratar 2, melhor ainda. Para o lado esquerdo da zaga, Alexander Barbosa e David Ricardo. Volante, precisamos de mais um, pelo menos. Eu tentaria 2 também. Temos Danilo, Alan, Marlon Freitas e Nilton. Então, para a zona ofensiva, o Botafogo tem boas peças, mas ainda precisa de pelo menos mais um ponto e um centroavante. Temos Natan, Matheus Martins, Jefinho, sendo que Natan está jogando, Matheus Martins e Jefinho se recuperam também, poderão voltar daqui a um tempo. O Botafogo tem Santiago Rodrigues, Montoro, Barreira, Joaquim Correia, Savarino, Arthur Cabral, Mastriani. Além desses, Kaique, centroavante do Sub-20, trabalha com os profissionais, galera. O técnico David Ancelotti quer dar oportunidade a jogadores da base, tanto que o Huguinho também subiu, ele que no Sub-20 faz papel de lateral direito ou de volante, esteve no banco contra o Sport, está sendo observado pela comissão técnica do profissional. O Botafogo no mercado, enquanto isso, trabalhando também com opções da base, pelo menos nos treinamentos. O nosso Fogão briga pelo título brasileiro, está nas oitavas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Libertadores. O Fogão disputa com outras equipes importantes no cenário nacional e sul-americano. Mas alguns clubes do futebol brasileiro estão em crise. Crise dentro de campo, crise financeira, crise até mesmo com relação a vazamentos. Hoje em dia, falou em vazamento, falou do rival Flamengo. Ontem, o médico José Luiz Runco, num grupo de WhatsApp, falou sobre a situação de De La Cruz. O Flamengo contratou o meio-campista uruguaio que atuava pelo River Plate com grande expectativa, 15 milhões de euros, se bem me lembro, à vista, e De La Cruz nunca jogou aquilo que se esperava dele no rival do Botafogo. E teve muitos problemas físicos. Só que o médico do clube falou num grupo de WhatsApp com figuras importantes, pelo menos fora de campo, na história do Flamengo, que o De La Cruz não tem condições de jogar, que ele tem problema crônico no joelho, que se outra equipe quiser contratar o uruguaio, não pode ser para jogar futebol, tem que ser para outro tipo de atividade. Uma situação constrangedora que ganhou os perfis, os sites, a mídia como um todo, e deixou claro que é importante que haja uma blindagem num clube profissional. Mal fecharam, se é que fecharam, a história do Pedro com Felipe Luiz, também tratada pela mídia, com Felipe Luiz falando em entrevista coletiva, o Pedro respondendo após o Fla-Flu, um dirigente tendo vazado valores pelo centroavante do Flamengo também, agora estão nessa com relação ao De La Cruz. Estou falando isso porque muitos clubes eram dados como exemplo de gestão e o Botafogo muitas vezes duramente criticado pela grande imprensa. Acontece que tem um clube aqui do lado tido como exemplo de gestão que está dia após dia na mídia por conta de situações constrangedoras também fora de campo. E o Botafogo segue tranquilo, fazendo o trabalho, buscando o bi da Libertadores, o bi do Campeonato Brasileiro. Aqui estamos falando sobre sequência, já que o Fogão é o atual campeão das duas competições. E o Atlético Mineiro, galera, a SAF dos endinheirados torcedores apaixonados. Pois é, ontem o Rony ameaçou sair do clube, queria deixar o clube por conta do não pagamento de salários, fundo de garantia, e por muito pouco não deixou o Atlético Mineiro. Acontece que o Galo disse que vai pagar, vamos ver como serão as cenas dos próximos capítulos. Outros, vários jogadores
notificaram o Atlético Mineiro extrajudicialmente, informando que realmente estão com salários atrasados. O clube deve a vários atletas. É uma situação complicadíssima. A torcida do Atlético Mineiro, na noite de ontem, protestou com faixas, cartazes, escrevendo que é a pior SAF do planeta. Uma situação muito delicada fora de campo. E dentro de campo, o Atlético Mineiro também não faz exatamente um papel brilhante até aqui em 2025. Já o Bahia, eliminado na fase de grupos da Libertadores, ontem foi eliminado também na Sul-Americana. O Bahia, tão exaltado, perdeu para o América de Cali por 2-0, está fora das competições internacionais em 2025, galera. A torcida não está muito feliz por lá. E o Vasco, que já virou SAF, agora é comandado pelo Pedrinho do Clube Associativo, mais uma vez eliminado, tendo perdido para o Independiente Del Valle por 4-0 no Equador, no primeiro jogo dessa fase da Sul-Americana. Ontem, empate em 1-1 para 9 mil pessoas em São Januário. O time de Fernando Diniz não foi à frente, tem uma situação muito difícil também no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo segue buscando reforços, olhando para frente, querendo mais taças, pessoal. Neste vídeo eu peço para que você se inscreva por aqui. É simples, rápido, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Tá aparecendo para você o botão hypar. Clique nele que você contribui muito também com o crescimento do nosso canal. Agradeço a todos aqueles que estão clicando no botão de hypar e avisando aqui nos comentários. Muito obrigado. Eu leio todos os comentários, infelizmente não tem como responder por conta do tempo. De vez em quando eu consigo, não é sempre, mas obrigado de coração. Todo mundo deixando o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, e ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fogo.